sua Bíblia comigo. Aleluia. Glória a Deus. João capítulo 4, Evangelho de João. Abra sua Bíblia comigo. Louvamos o teu nome, Senhor. João 4, verso 20. Amém? Diz assim: nossos pais adoraram neste monte. Procura a estes para adorá-lo. Amém? Glória a Deus. Nós queremos agora, pela graça de Deus, através do Espírito Santo, a gente falar um pouco sobre adoração. Quando a gente fala de adoração, muitas das vezes nós associamos a adoração a cantar. Vamos entrar no momento de adoração. Estamos cantando. E nós associamos a adoração a canto, né? Mas a adoração, ela vai muito mais além do que isso. Nós acabamos de ler esse texto, e esse texto diz que vem a hora, e a hora já é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Quando ele está falando de Pai, ele está falando de quem? De Deus. Estamos tratando Deus aqui, que é uma divindade, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, como Pai, né? Todo mundo aqui é nascido de uma mulher que teve uma relação com um homem. Todo mundo aqui tem pai e mãe. Você pode não ter conhecido teu pai, você pode não ter tido uma boa relação com teu pai, mas Deus, ele quer se manifestar para nós como Pai. Muitas vezes a religião nos apresenta um Deus lá distante, um Deus lá longe, né, como uma divindade tão distante, mas você vê Jesus aproximando e dizendo: o Pai está procurando. Esse texto que nós lemos só uma parte, é aquele texto da mulher samaritana, que ela está à beira do poço. Vamos contextualizar esse texto para a gente entender. Essa mulher, ela tem uma dificuldade de relacionamento, porque ela tinha um pecado que afastava ela. Diga comigo: o pecado nunca vai somente afetar a minha vida, mas vai afetar a forma como eu relaciono com as pessoas ao meu redor. Geralmente, queridos, uma pessoa que existem muitos motivos por alguém se afastar, se isolar de relacionamentos. Mas aqui nesse caso, um dos motivos em que as pessoas se afastam, se isolam, é por conta do pecado.
essa mulher ela tinha uma dificuldade, ela tinha uma fraqueza. A fraqueza dela era que ela não conseguia parar com homem nenhum. Ela relacionava com um homem, terminava, começava com outro. E a maioria dessas vezes, esses homens eram homens que mantinham um relacionamento já com outra pessoa. E às vezes abandonava essa pessoa para ficar com ela, ou às vezes ficava com ela e com a outra pessoa também. E isso trazia um certo tipo de problema, porque as mulheres não queriam relacionar com ela. As mulheres não queriam ter contato com ela, porque na visão das mulheres, ela era uma mulher que roubava o marido das outras, por assim dizer. Outra dificuldade que existia é que ela era uma mulher, e ela era samaritana. Mais uma dificuldade: os judeus, eles não se relacionavam com as pessoas que conviviam em Samaria. Samaritanos são aqueles que vivem na região de Samaria, por vários motivos de entendimento teológico, motivo cultural, como hoje, infelizmente, por alguns motivos, pessoas não se dão, povos não se dão, né? Até mesmo dentro da nossa cidade, às vezes pode ter uma pessoa que, porque ela é de um determinado bairro, exemplo, existe um preconceito e as pessoas não se relacionam. Se ela é de uma determinada condição social, econômica, as pessoas não se misturam. Isso já não existe só nesse tempo, já existe há muito tempo. Isso afastava as pessoas. Já não bastasse o pecado pessoal dela, havia o pecado que entrou no mundo, que trouxe esse tipo de preconceito entre as pessoas e afastasse as pessoas. Então, isso é muito triste. E ela também se afastava de relacionamento, porque sendo mulher naquela época na cultura judaica não falava com homem, o homem não direcionava a palavra para uma mulher, jamais. Então ali várias coisas estavam sendo confrontadas ali naquele dia, porque Jesus primeiramente vai falar com a mulher que não quer falar com ninguém. Ela vai buscar água num poço. Naquela época não tinha encanamento, não tinha águas encanadas que chegavam nas casas. Tinham tecnologias assim, de dutos, mas era para pessoas mais bem favorecidas, não era para todo mundo. E aquela mulher então tinha que ir num poço pegar água. Se você for em algumas partes do Brasil, até nos dias de hoje você consegue encontrar isso. Pessoas que têm um poço em casa e trazem água no balde para fazer suas necessidades, para preparar os alimentos, para fazer a higiene da casa, lavar a roupa. E essa mulher foi. E de acordo com o contexto histórico aqui, que no texto falou horário, ela foi num horário que não tinha ninguém lá pegando água. Por quê? Naquele horário não tinha água adequada para o uso. O poço, quando ele é utilizado, ele leva um tempo para subir o nível. Então aquela mulher pegava uma água de péssima qualidade para poder atender as necessidades dela. Por quê? Porque o pecado afeta várias áreas da nossa vida. O pecado nos afasta das pessoas. O pecado faz com que a gente se sinta constrangido. Então a gente fala, eu não vou me envolver com essas pessoas, porque eu já sei que eu estou vivendo errado. E quando Jesus vem falar com ela, ela já fica na defensiva. Ela falou, como pode você, sendo homem, vir falar comigo, e ainda mais sendo judeu? E Jesus então começa a ministrar na vida daquela mulher. Vocês conhecem a história. E hoje eu quero entrar nesse ponto, aonde essa mulher, ela começa a entender quem Jesus é, ela começa a entender a condição dela de pecadora, mas ela entende que Jesus pode fazer algo em relação a isso. Muitos de nós estamos vivendo uma condição de pecado, mas nós não compreendemos que Jesus tem poder e quer fazer isso, algo em relação a isso na nossa vida. Ele quer nos dar a oportunidade de que nós saímos dessa condição de pecado. Muitas vezes nós vamos na igreja e pensamos assim, não, eu não vou na igreja porque eu tenho muitos pecados, ou eu não vou participar daquele culto porque, eu tenho muitos pecados, ou eu não vou congregar ali, porque eu tenho muitos pecados, ou eu vou chegar, vou sentar ali no final, no último banco e já vou embora, porque, queridos, eu quero dizer uma coisa para você, não há ninguém aqui nesse lugar que já não tenha pecado, ou alguns que ainda estejam vivendo na prática dele. Mas o que eu quero te dizer é que Jesus, ele quer fazer algo em relação a isso. Jesus, ele quer nos tirar desse lugar onde nós nos escondemos e dizemos, não, deixa aqui porque eu sou um pecador.
Talvez você tenha vivido áreas da sua vida pessoal, problemas espirituais como esse de pecado, que reflete na tua vida pessoal. Essa mulher, ela tinha um problema espiritual de pecado, que refletia na sua vida de relacionamento. Nenhuma pessoa nessa terra consegue viver feliz sem relacionar com outras pessoas. Ninguém. Quando nós não estamos bem, a primeira coisa que nós fazemos é nos afastar. É como se entrássemos dentro dessa cúpula de vidro e ficássemos aqui dentro e tentássemos nos comunicar com o mundo exterior, o mínimo necessário, e não deixar que as pessoas se envolvam conosco. E o diabo, dentro dessa cúpula de vidro, é o universo dele, onde ele começa a nos atacar com várias acusações. E ele começa a dizer: para você não tem jeito, isso que você fez é o pior de todos os pecados. E você então começa a criar uma maneira de viver daquela forma, até que Jesus entra ali. Aquela mulher estava querendo tirar água, e a Bíblia fala que Jesus estava assentado em cima do poço, como se Jesus estivesse dizendo: eu estou aqui para quebrar a sua rotina. Ela querendo pegar água, ele em cima do poço. Como ela poderia pegar água com Jesus sentado em cima do poço? Na verdade, ela podia pensar que Jesus estava impedindo ela, atrapalhando. Mas Jesus queria dizer: esse poço, todo dia você vai precisar de vir pegar água aqui. Mas se você pegar do poço que está em cima do poço, o poço do céu e não da terra, a sua vida vai ser transformada. Muitos momentos da nossa vida, Jesus vem e senta em cima do poço, do nosso poço, da onde a gente tem se alimentado com a nossa água suja, com a nossa água cheia de barro, com o resto. As pessoas vêm, pegavam a água, e o que sobrava, o resto era daquela mulher, porque ela sabia que se ela fosse no horário onde tinha as demais pessoas, ela seria julgada, condenada, e com todo o mérito, porque ela realmente estava errada. Então Jesus, ele quer mover ela daquela condição, e Jesus começa a tratar com ela. Veja que Jesus, ele fala a verdade sem ser duro. Ele fala a verdade para nos tirar da mentira e não para nos condenar. Quando ele vier pela última vez para nos buscar, aí daí então em diante, aqueles que não aceitaram terão que enfrentar o juízo. Mas enquanto a igreja estiver na terra, há uma oportunidade. Hoje a igreja, ela é esse poço na terra. Tem algo que mexeu muito comigo hoje, que eu não vou entrar nesse mérito, mas o apóstolo Paulo, quando ele fala da igreja, ele fala assim, ele fala, é um mistério que veio a ser revelado, e ele começa a falar da igreja, porque interessante, você não vai encontrar em nenhum texto da Bíblia, no Velho Testamento, uma profecia sobre a igreja, sabe? Deus escondeu a igreja de Satanás. E quando a igreja foi levantada na terra, Paulo, que também era um estudioso, estudava muito a letra, e ele não tinha o Espírito antes, agora ele tem o Espírito, e falou: uau, agora eu entendi o mistério que era para ser revelado. Que mistério é esse? A igreja. O diabo, ele tem atacado muito a igreja nesses dias. Tem gente que tem acreditado, não é verdade, para que eu vou congregar? Não, para que eu vou andar? Toda igreja tem problema. São princípios que são estabelecidos na nossa mente. Eu vou congregar lá, as pessoas vão falar de mim, as pessoas vão reparar em mim, as pessoas vão falar aquilo. Tem várias frases hoje de efeito. Não vá à igreja, seja igreja. Eu diria para você, vá à igreja e seja também igreja. Eu acho que dizer não vá à igreja, seja igreja, essa frase ela está errada. Ela está trazendo um princípio errado. Ela está dizendo que você pode ser igreja sem ir. E eu digo para você que é impossível você ser igreja sem ir. Por quê? Igreja fala aqueles que são chamados para fora. Para fora do quê? Desse sistema do mundo. A Bíblia fala que Jesus orou por nós e disse o quê? Eu oro para que não os tire do mundo, mas que o conserve no mundo. Então a igreja é um grupo de santos, uma assembleia santa, de pessoas chamadas para fora, eclésia, desse sistema,
a qual nós estamos no mundo, mas esse mundo não está em nós. E nós nos reunimos, sim, como naquela época em Atos, apóstolos de casa em casa, no prédio, não no templo, porque o templo somos nós, para adorar Ele. E irmão, a maneira como você é, suas qualidades e tanto suas dificuldades, são para trabalhar em mim, para trabalhar no seu irmão. E o mesmo vale para o outro lado também, dos dois lados. Se nós nos afastamos disso, nós estamos nos afastando daquilo que é mais precioso, que é a igreja. E essa mulher, ela sabe da dificuldade dela, ela fala, Senhor, ela entra nesse mérito de rejeição. Ela entra e fala assim, mas espera aí, tudo bem, eu estou te entendendo, eu estou entendendo quem você é, mas como que nós vamos te adorar, se o teu povo fala que tem que adorar em Jerusalém, e a gente não pode adorar lá? Nós somos proibidos de ir em Jerusalém e adorar, porque somos samaritanos. Então o povo daqui também ficou magoado com o povo de Jerusalém, com o povo judeu, pegou um monte para eles, que é o Gerizim, e eles adoram no monte. Quem está certo? Se Jesus fala que os judeus estão certos, ele está puxando para um lado, e está rejeitando o outro. Se ele fala que eles estão certos, para poder trazer um conforto para o coração deles rejeitado, ele também faz injustiça com outra parte. Então Jesus fala o quê? Eu vou te dizer que nem lá em Jerusalém e nem nesse monte. Não se trata do lugar. Não se trata do lugar. O que Jesus está querendo dizer? Aí você pega esse texto isolado e fala, não, então não tem que ter um lugar para adorar a Deus. Veja bem, não é isso. Está tendo um conflito ali de uma história de muitos anos de preconceito entre os judeus e os samaritanos. E agora Jesus está ali, a pessoa correta para dar a resposta certa. E essa mulher quer saber, quem durante esse tempo todo estava errado, estava certo. O que Jesus está querendo dizer com a resposta dele? Que não se trata de sistemas que nós mesmos criamos para nos afastar do outro. Não, o outro não me aceita como eu sou, então a partir de agora eu crio esse lugar de adoração para mim adorar a Deus aqui do meu jeito. Você tem que ter o seu altar particular na tua casa. Mas presta atenção, vou dar uma palavra profética. Mas esse altar particular não pode se tornar, na verdade, em vez de ser um altar particular, um meio de fuga, de você estar fugindo de relacionar com pessoas. Muitos estão dizendo, não, eu estou relacionando com Deus, eu tenho meu altar, tenho meu secreto. Estão pegando essa teologia e na verdade utilizando de forma errada. Não para ter o seu momento de intimidade com Deus, mas para fugir de relacionamentos com outras pessoas. Era o que acontecia com o povo samaritano e com o povo judeu. E aí Jesus disse o quê? A resposta de Jesus, nós lemos no versículo 20, né? Ela fala, nossos pais adoraram neste monte, e vocês dizem que é Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus, crê em mim, dá crédito que eu estou falando, mulher, que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vocês adoram o que não sabem, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Jesus diz para ela, não é nem nesse monte, nem em Jerusalém. Agora existe só uma diferença entre nós e vocês. Houve essa ruptura no relacionamento dos judeus com os samaritanos. Mas com toda essa falha, nós judeus adoramos o que nós entendemos, nós adoramos a Deus, o Todo-Poderoso. Vocês adoram o que não sabem. Há muitas pessoas que estão adorando um Deus que elas pensam que conhecem, mas elas não conhecem. O que Deus disse para o povo de Israel, lá no início, quando estabelece a nação de Israel? Não tenha outros deuses diante de... O que é ter outros deuses diante de Deus? Você já percebeu que todos os deuses criados pelo homem são deuses que atendem a uma necessidade do homem?
Presta atenção. Tal Deus que faz quem precisa casar, casar. Tal Deus de causas impossíveis. Tal Deus para determinada profissão. Tal Deus para determinada dificuldade. Isso não é só na religião romana, não. Em todas as outras religiões. Mas você já parou para perceber que muitos dos evangélicos pegaram essa mesma essência e trouxeram também para dentro da igreja? Eles têm para eles uma imagem de Deus, que é o Deus que irá atender todas as suas necessidades. Muitas das campanhas feitas nas igrejas são campanhas voltadas com o intuito de atrair pessoas para que elas venham, para que as suas necessidades sejam o quê? Resolvidas e atendidas. Sim ou não? Você vai vir em tal culto, nesse culto nós vamos orar por você, e vai acontecer isso, isso, isso. Nesse culto Deus vai fazer isso. Nesse culto Deus vai fazer tal coisa. Até mesmo aquela pessoa que vai no terreiro de macumba, ela vai adorar aquele Deus, porque ela conhece a essência dele, ela sabe a história dele? Não, ela vai adorar aquele Deus acreditando que ele pode resolver o seu. Veja que nós caímos numa armadilha buscando um Deus, não por quem ele é, mas por aquilo que ele pode nos oferecer. Então, se nós achamos um Deus que oferece para nós algo a mais que o outro não oferece, então rapidamente nós vamos querer deixar esse Deus para servir aquele outro. Isso tudo tem a ver com adoração. Estou tentando construir. Quando o povo sai, preste atenção, quando o povo sai do Egito, está para sair do Egito, o faraó está resistindo. Eu estou resumindo porque vocês já conhecem a história. Até quem mesmo não leu a Bíblia vai saber porque viu o filme, ou a novela dos 10 mandamentos. Quando o povo está para sair, faraó resistindo, não vou deixar. Aí Moisés vai, fala para Arão, Arão vai até faraó, deixa o povo ir, não vou. Deixa o povo ir até o deserto para adorar. Qual foi o pedido de Moisés? Deixa o povo ir para o deserto para poder adorar o Deus deles. Porque aqui no Egito vocês adoram vários deuses. Nós precisamos nos retirar para nós podermos adorar o nosso Deus. No final das coisas, das contas, o faraó fala assim, tá bom, pode ir, mas vocês vão deixar aqui as crianças, vão deixar aqui as mulheres, e vocês não vão levar nada. Aí Moisés volta e fala, não, negativo. Porque sempre o falso Deus vai querer comprometer a sua família, a sua esposa e a próxima geração, que é os seus filhos. Egito fala de escravidão. O que é que escraviza você hoje? O que torna você escravo? E aquela situação que te torna escravo diz assim, olha, eu vou te deixar aí, mas os teus filhos, tua família é minha. Eu vou deixar você ir, mas a tua vida pessoal, saúde, vida financeira, eu vou destruir. Então, Moisés volta e fala assim, nós não podemos sair com o povo, ir para o deserto adorar, sem o quê? Como é que eu adoro sem oferta? Não tem como. Aí o que ele fala para o faraó? Você vai nos dar as pedras preciosas, ouro, prata, gado. O nosso povo trabalhou muitos anos aqui. Nosso povo foi escravo durante muito tempo. O que eu estou querendo te entender, explicar é que quando você deixa de ser um escravo daquilo que te amedronta, você está pronto então para se tornar um adorador autêntico. E você está pronto então para tomar posse de tudo aquilo que você foi roubado durante todo aquele tempo que foi enganado. Então o povo de Deus não deve ser um povo que serve a Deus pelo aquilo que Ele pode oferecer, mas serve a Deus por quem Ele, porque nós, preste atenção, porque quando nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é, nós temos uma adoração consciente, verdadeira. Olha o que ele fala, segura a história do Egito e volta vem a hora e já chegou,
em que os verdadeiros, se ele está falando verdadeiros, é porque tem os... Quem são os falsos adoradores? São as pessoas de outra religião. Olha como é que nós somos pretensiosos. São as pessoas que estão lá fora agora, bebendo, fumando. Eu cheguei hoje aqui na cidade, eu vi uma notícia no site aqui da cidade. Ontem foi o lançamento daquele filme que todo mundo sabe, todo mundo está esperando, principalmente os jovens, adolescentes. Não há pecado nenhum nisso. É um entretenimento, um lazer. Não há nada demais. Só que tem um detalhe. Ontem foi a pré-estreia. Você sabe que nesse horário de noite, criança não vai no cinema, não pode. São só maiores de 18 anos, adultos. E tem uma foto lá no site que noticia a estreia do filme aqui na cidade. E o shopping lotado. E a notícia fala que as pessoas chegaram por volta das 8 horas da manhã. Isso foi ontem, quarta-feira, meio de semana, ok, 8 horas, que horas começa o culto aqui no meio de semana? 19h30, geralmente na quinta-feira acaba que horas? 10 e pouco, e tem uns que já acham o quê? Ruim, né? Acha tarde, vamos lá, por que acha tarde, acha ruim? Porque é meio de semana, amanhã tem que trabalhar. Eles chegaram 8 horas para garantir os melhores lugares. Ainda teve uns que se vestiram como super-heróis, homens barbados com mais de 18 anos de idade, se vestiram como os super-heróis. E eles ficaram até, sabe que horas no cinema? 3 horas da manhã. Sabe o que eu quero dizer sobre esse povo? Eles são leais ao Deus dele. Eles adoram de verdade o Deus deles. Eles não medem esforços. Eles chegam primeiro para garantir os melhores lugares. Os ingressos da pré-estreia são os mais caros. E eles compram semanas, meses antes pela internet. Entre no link da inscrição e faça a sua inscrição. Nós estamos falando sobre a inscrição do Encontro de Adoradores. Nós falamos sobre a inscrição do Famintos. Muitos irmãos, não aqui da igreja, de outros ministérios, até pastores, deixaram para fazer a inscrição de última hora. E vieram, pastor, mas abre uma exceção. Você sabe disso. Por quê? Existem aqueles que são fiéis ao seu Deus, ao que adoram, e outros que não. Eles vão e compram ingresso. Eles compram a pipoca que vem com a vasilha, com a cara do super-herói, vão até vestido para cultuar o Deus deles. É 3 horas de filme, ninguém se levanta para ir no banheiro. Embora comendo pipoca e tomando refrigerante, ninguém, porque ninguém quer perder nenhuma parte. Eles vão embora, muitos chorando, muitos felizes, muitos já estão aliviados da ansiedade da estreia, vão até o estacionamento, pagam pelo estacionamento, pegam o seu carro, vão embora, voltam comentando sobre o filme. Muitos até falam, essa noite eu nem vou dormir. Que filme? E no outro dia eles estão de manhã no seu trabalho. Sabe por quê? Porque eles são leais ao Deus que eles servem. Adoração consiste em quê? Em você dar tudo, em você dar o seu melhor, em você pegar toda a sua vida e destinar toda a tua vida para aquilo. Eles estão esperando aquele evento. Tem as crianças, é normal a ansiedade das crianças, mas existem adultos. O maior público é de adultos. Veja que nós temos visto adultos que se tornam infantis e crianças que têm que se tornar adultos e assumir responsabilidade cedo. E muitos estão esperando essa estreia desde o ano passado. Mas o nosso super-herói, o nosso Senhor, disse que um dia voltará. Mas já está demorando, a gente nem espera mais. Já tem passado muito tempo, então nós não temos tanta expectativa mais. Mas as pessoas estão lá, falta tantas horas, falta tantos minutos, é agora, é a estreia, chegou.
Aí eu te pergunto, tem algum problema assistir? Tem algum problema no cinema? Tem algum problema na pré-estreia? Tem algum problema se você quiser vestir de super-herói lá? Não. Tem algum problema, Wesley, se você vestir de Thor e lá assistir Cacá e martelo na mão? Não. Cada um com o seu gosto. Sabe qual é o problema? Quando nós devotamos tamanha dedicação para algo assim e não devotamos a mesma devoção para um Deus santo e verdadeiro. Aí está o problema. Não há nada de errado você curtir a sua vida, de você ir para o cinema com a tua família, se for um filme que não afeta a tua santidade. Sabe o que é errado? Quando você devota tamanho cuidado e preocupação para áreas da sua vida que são interessantes para você e não faz o mesmo para Deus. Aí sim você tem outros deuses diante dele. Se as pessoas reclamam que o culto de quinta-feira não pode terminar tarde, porque elas têm que trabalhar meio de semana, e as pessoas lá fora, elas estão às 3 horas da manhã assistindo um filme, amanhã elas vão trabalhar, então nós temos um problema, porque elas estão mostrando mais devoção àquilo que elas amam e adoram, do que a nós que adoramos a um Deus verdadeiro. A nossa adoração, ela tem que subir mais alto. A nossa devoção, ela tem que subir mais alto. Sabe o que Davi disse? Eu não quero adorar a Ele com algo que não me custe. Ele está falando custar no sentido só do valor monetário? Não, ele está falando em todos os sentidos. Eu quero oferecer algo para Deus que custe a minha vida. Adoração é você dedicar a sua vida. Para mim, alguém que vai no cinema, que compra um filme um mês antes, paga uma fortuna, que chega mais cedo para garantir um lugar, veste a roupa, vai assistir o filme de 3 horas, nem levanta, olha, para fazer xixi. Ela está dando a sua vida para aquilo. Ela está gastando a sua vida naquilo que ela acredita ser algo importante. Eu admiro a fé daquelas pessoas. Infelizmente, a fé está destinada somente no Deus errado. Se elas tivessem o mesmo empenho para destinar para o Deus certo. Sabe o que eu converso com a maioria das pessoas onde eu vou ministrar? E elas falam: a gente vai nas igrejas hoje, parece uma missa, o povo tem preguiça de adorar. Eles cantam 2, 3 louvores, senta, fica olhando. O povo não adora, o povo chega atrasado, o povo sai mais cedo, o povo não oferta, o povo não canta. Eu queria fazer um exercício com você, eu queria que você curvasse sua cabeça por um minuto. Eu queria que você tentasse refletir de coisas que você, antes de conhecer a Jesus, antes de você servir a Jesus, antes de você ter se tornado crente em Jesus Cristo, quais eram as coisas que você fazia que tornava a sua vida um pouco mais feliz? Talvez, exemplo, vou te ajudar. Tem gente que gostava de praticar um esporte, tem gente que gostava de dançar no salão, tem gente que gostava de cantar no karaokê, não sei, gostava de ir em dança, boate, beber, não sei. Tente pensar naquilo que trazia alegria para você. Hoje Jesus é só alegria, mas antes de você conhecer, o que te trazia alegria? O que fazia você feliz? Tente lembrar, o que tornava você uma pessoa feliz? O que trazia alívio para você das dificuldades do dia a dia? Por exemplo, às vezes você tem um churrasco no final de semana com os amigos, você não medir esforço de ir lá, olhar o melhor preço, comprar carne, carregar o carro, comprar o gelo, pegar o freezer, comprar as bebidas. Você fazia isso com alegria. Todo mundo ia embora, você depois ficava lá com um ou outro amigo lavando as coisas, lavando o quintal, guardando tudo. E você: ei, como é que foi legal essa noite?
Tenta pensar. E a pergunta que eu quero fazer para você que está com os olhos fechados é: o quanto você se dedicava para isso que te fazia feliz, ainda que momentâneo? O quanto você dedicou de tempo, o quanto você dedicou do seu esforço? Naquela época, o quanto você dedicou da sua condição material? Às vezes você comprava algo, nem fazia questão das pessoas pagarem, você gastava o teu combustível. O quanto de dinheiro você gastou comprando ingressos para shows de artistas que você gostava, coisas que você gostava daquela pessoa que você admirava, para colocar no teu quarto, CDs, discos, pôsteres, não sei. O quanto de dinheiro você gastou com bebida, com droga, com cigarro, com churrascos para amigos, festas. O quanto de noites você ficou sem dormir direito. Você não media esforços. Você trabalharia no outro dia cedo, mas você não poderia deixar de passar mais aquela noite com aquela garota, com aquele garoto, ou fazendo aquilo que você gostava, porque aquilo te dava alegria, ainda que momentânea. O quanto que você se esforçava para ter dinheiro para comprar aquela droga, e você se arriscava a ir naquele lugar tão perigoso. Agora a pergunta que eu quero te fazer é: você tem se dedicado na mesma intensidade hoje para servir e adorar a Jesus? Você tem tido o mesmo tipo de entrega e renúncia? Você tem tido o mesmo tipo de dedicação? Você tem tido o mesmo tipo de renúncia e de esforço? Ou você tem dado desculpas dizendo: eu estou cansado, eu estou com tantos problemas? Ou as pessoas da igreja não são perfeitas? Ou todas as igrejas são falhas? Ou esse negócio de igreja, de comunhão, esse negócio de Deus, esse negócio de Jesus, não, Deus aceita como eu estou, Deus aceita do meu jeito, não, qualquer coisa que eu oferecer para Ele, Ele vai aceitar, Deus me entende. Você tem tido a mesma dedicação e prioridade na sua vida para Deus, para Cristo, que morreu em seu lugar, para Deus que entregou o seu Filho para morrer por mim e por você, e para o Espírito Santo, que é Deus e quer controlar e habitar dentro de você? Se a resposta é não, então você ainda adora a outros deuses. Você tem que estabelecer um novo nível de adoração na sua vida. Se você fazia coisas extravagantes no passado, que hoje você não faz para Deus, aquele nível extravagante ainda está como um nível estabelecido na tua vida como adoração. E você precisa restabelecer um novo nível de adoração na sua vida, porque adorar é dedicar-se totalmente e exclusivamente para um único Deus. Você pode abrir seus olhos. Jesus direciona aquela mulher dizendo: existem verdadeiros adoradores, autênticos, e existem falsos. Há muitas pessoas dentro da igreja que elas são falsas até na hora de cantar. Ela faz assim, ó, mas ela não está emitindo nenhum som. Elas têm preguiça de adorar. Elas têm preguiça de ficar em pé 30, 40 minutos no louvor. Entenda que o nível de renúncia que você entregava do seu corpo, das suas emoções, das suas finanças no passado, se hoje a renúncia não está igual ou superior, aquele nível do passado ainda está estabelecido como um nível de adoração. A Bíblia nos diz
que todas as vezes que Israel estabeleceu altares para deuses falsos, Israel foi penalizado e castigado. Até que vieram reis que derrubaram os postes ídolos e estabeleceram adoração a Deus. Adoração não consiste em você somente cantar uma canção. Eu não sei cantar, eu sou desafinado. Adoração é a sua vida no altar. Davi disse: eu não posso oferecer para Deus algo que não me custe. Adoração é você oferecer a Deus algo que custe para você. Vai custar o seu tempo, vai custar o seu corpo. Quantas vezes eu estou pregando, só Deus sabe, eu nunca murmuro, com dor no corpo. Várias pessoas sendo curadas, e eu oro, e eu não sou. E Deus falando comigo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu orando para pessoas com dores, elas sendo curadas, e eu ali pregando com dor. Dor nas costas, dor no pé. Nós viajamos ontem, mais de 12 horas. Nós saímos da cidade que nós estávamos, para ir para Teresina, que é a capital do Piauí. Saímos 9 horas da manhã, chegamos no aeroporto 2h20. Sem tomar café, sem almoçar. Nosso voo era às 3. Chegamos em Brasília, tivemos que esperar mais 2 horas e tanto de avião. O avião atrasou. Chegamos em Campinas mais de 10 horas da noite. Aí não aguentamos. Dormimos lá mesmo, para poder vir hoje de manhã. Com dor, descansado, mas as vidas sendo libertas, restauradas. E aí todas as vezes que eu tento ter pena de mim, eu lembro que um dia Jesus me deu a oportunidade. Quando Ele me curou com 12 anos de idade, eu tinha pneumonia, e eu via pela janela, porque a casa nossa não tinha muro, eu via pela janela os meninos jogando bola. Eu falava, meu sonho era jogar bola também com os meninos lá, mas eu não conseguia nem ao menos subir a rua para chegar no Vinícius Meia na escola. Na época a gente não tinha carro, minha mãe pegava na minha mão, eu levava em torno de quase 20 minutos para chegar lá da rua onde vocês sabem que o meu pai mora, até lá no Vinícius Meia. Mais de 20 minutos, Flávio, andando. Porque não tinha ar para subir aquele morro. E eu vi os meninos jogando bola. Aí eu lembro que um dia, um homem que vendia alvejante, essas coisas na rua, uma variante velha, ele foi vender para minha mãe e estava tocando uns louvores. Eu falei, o senhor é crente? Ele falou, sou. Ele falou assim, ora por mim, por favor, eu não estou aguentando mais. Aquele calor, na época do calor, aqui me ficava até fundo, ó. Falta de ar. Às vezes eu ia na escola só para fazer prova e voltava, não conseguia ficar lá. Bezetacil, teve uma vez que eu tomei 2 no mesmo dia, e eu estava na sala de aula, eu não senti a parte de baixo, eu urinei na calça. Todo mundo rindo de mim, eu todo molhado, porque eu urinei nas calças e não vi. Porque quem já tomou Bezetacil sabe, imagina tomar 2 no mesmo dia. Humilhação, dor. E aquele homem um dia entrou, ele falou, você tem fé? Falei, tem. Eu tinha 12 anos, ele não aliviou para o meu lado não, a minha vida toda é assim, é só paulada, nunca vi. Ele falou, porque se você não tiver fé, eu nem vou orar para você. Falou desse jeito. Eu falei, não, eu tenho fé. Ele falou, então, se Jesus te curar, e Ele vai te curar, você então vai ter que viver para Ele. Porque Ele tem um propósito na tua vida. Eu falei, sim. E eu fiz aquela oração, Senhor, eu vou gastar o meu fôlego para Ti. E então, Ele orou comigo. 12 anos de idade, e nunca mais eu tive pneumonia, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu fui curado. Aleluia. E aí, ao invés de jogar bola, eu pegava minha bicicletinha, e o Rodrigo sabe disso, a gente estudava no Senai o dia todo, a gente tinha 1h30 de almoço, a gente, uma família muito simples. O Rodrigo, ele lembra disso, levava uma marmita, arroz, feijão e ovo, todo dia. E não tinha como esquentar a marmita, comia fria. Ah, irmão, arroz, feijão e ovo frio dói, viu? Dói o estômago. E o Senai é do lado do rio. Naquela época a parede não tinha, era aberta, lembra? Os tijolinhos furados. Na época do frio, entrava aquela friagem. E eu comia rapidinho aquela comida, e eu pegava a bicicleta. E a igreja que nós frequentávamos tinha um programa de rádio no Esplanada.
Eu saía lá do Senai, lá do São Geraldo, subia a bicicletinha até o Esplanada, fazia o programa com o pastor na época. Eu ficava no telefone, atendendo as chamadas e orando pelos pedidos de oração. Eu tinha 16 anos de idade, mas eu já tinha um entendimento de quem era o Senhor Deus que me curou. Eu falei, eu tenho que adorar esse Senhor, tenho que gastar meu fôlego para Ele, porque Ele me deu fôlego. E aí, quando terminava o programa, eu saía com a bicicletinha, ó, foi Deus que livrou, mesmo nunca ter machucado. Descia aquele morrão, caía lá no São Geraldo, chegava lá para o segundo turno do horário da escola. Terminava 5 e pouco, ia para casa tomar banho rapidinho, para pegar o ônibus para ir para o colégio à noite. Quando chegava na escola, na época eu estudava aqui no centro da cidade, não, o outro, perto do Colégio São José, estadual. Quando algum professor faltava, eles abriam o portãozão azul, né? Falava, tá liberado para você mais cedo hoje. Falava, olhava assim, tem culto hoje, vai dar tempo de eu chegar pelo menos na hora da palavra. E eu descia. A igreja ficava ali na Avenida Antártica, perto da Rinha. E eu saía lá do estadual, correndo, para chegar, para pelo menos pegar o final da palavra. E quantas vezes também tinha dias que não tinha as 2 últimas aulas, mas não tinha culto também. Sabe o que eu fazia? Quem conheceu o prédio, lembra, Zé? Até hoje tem uma rampa assim, né, e outra assim. Hoje é uma pizzaria. Eu subia, eu descia correndo no estadual, chegava lá. Eu estou falando isso, irmãos, para honra e glória do Senhor Jesus. Estou falando isso para me exaltar, não, Deus sabe. Eu nem sou muito de contar testemunho, você sabe disso. Porque se eu for contar tanto testemunho que Deus já fez na minha vida, vai ter gente que vai achar que eu estou me exaltando. E aí eu sentava naqueles degraus, e eu começava a tentar lembrar dos cultos que eu já tinha participado e da presença, e eu começava a chorar. Falava, Jesus, o Senhor está aqui. A igreja está fechada, mas o Senhor está aqui. Que presença. Como eu gostaria se tivesse culto aqui hoje. Como eu gostaria se a igreja estivesse aberta. A minha vida, a minha alegria era estar cultuando ao Senhor. Eu lembro que antigamente aquelas antenas antigas, que tinha aquelas reguinhas redondinhas, aquelas antenas que era reta e tinha um tanto de coisinha assim. E eu pegava e quebrava a antena, arrancava as 2 reguinhas, pegava aquelas cadeirinhas de ferro, aquelas que com a mangueira, lembra, cara? E eu pegava e ficava fazendo de conta que era bateria, ficava cantando louvor. Oh, porque duvida, e ficava imaginando eu dentro da igreja. Porque a minha vida era o quê? Adorar. Porque eu não tinha mais nada. Situação financeira difícil da minha família, as dificuldades que todos vocês também devem ter enfrentado. Então, eu gastei toda a minha vida o quê? Adorar Ele. Por que hoje eu sou assim? Não é que hoje eu sou assim. Eu sempre fui assim. Desde o dia que eu decidi adorar Ele. Não medi esforços. Nós estivemos lá no Piauí esses dias e nós chegamos lá na quinta, já ministrando a vida das pessoas ali que estavam nos hospedando. E sexta de manhã ia começar o retiro. Sexta, sábado e domingo de manhã, retiro. E o combinado era pregar sexta, sábado, domingo de manhã e no domingo à noite na igreja. Segunda, terça e quarta nós iríamos descansar. E aí nós chegamos lá, depois de viajar mais de 12 horas para chegar lá. E no retiro, primeiro dia de manhã, eu ministrei 3 horas de palavra. Sexta de manhã. Depois na hora do almoço as pessoas vinham pedir oração e orando. Aí deixa eu só dormir um pouquinho, por favor. Aí eu deitava um pouco, descansava 1 hora, 1h30. 6 horas da tarde voltava. Das 6 até as 9, 9h30, 10 horas. Aí eles liberavam o jantar. Na hora que eu ia comer, o povo vinha em oração e chorando e abraçando. Aí eu ia deitar meia-noite, 1 hora. No outro dia, 8h30, nós estávamos lá. Mais 3 horas de ministração. 2 ministrações, sexta, 2 sábado, 2 domingo. Quando foi domingo à noite, Deus derramou aquela glória na igreja. Aí o apóstolo da igreja falou assim, o apóstolo Eduardo, não tem como nós fazer aí não tem culto segunda e terça aqui não, mas não tem como nós fazer um especial aí não. O povo está pedindo, o povo está clamando. Domingo tinha mais de 700 pessoas na igreja, gente do lado de fora do templo. Tantos milagres que Deus estava fazendo, que eu gastaria horas para contar para vocês. Eu falei assim, bem,
Ela falou assim, a gente descansa de dia, de noite a gente vem, amor. Eu falei, eu casei com a mulher certa. Eu falei, meus filhos, e aí? Eles falaram, pai, vamos servir a Deus. Eu falei, mas a gente nem foi na praia ainda, filho. Não, vamos servir a Deus. Eu gasto meu fôlego para ele. Aí na segunda-feira, então vamos, apóstolo. Ministrei. Terça-feira, no encerramento, mais de 700 pessoas num culto de terça-feira. A igreja lotada, aquela glória de Deus. Aí para não falar que a gente não foi, eu falei, irmão, para não falar que nós somos mineiros, que nós não pisamos na areia, leva nós lá na praia lá. Aí levou a gente terça-feira, 3 horas da tarde. Nós ficamos 2 horas lá, nem entrar na água, nós ficamos por pé na areia assim, fiquei olhando para a praia, porque a água estava muito distante, a maré levou a água lá para bem longe. E eu sentei com os meus filhos, comecei a ficar olhando, 2 horas que a gente ficou sentado lá, pisando, tiramos umas fotinhas. E aí Deus começou a dar palavras para mim, e eles falaram assim, já estamos felizes de estar aqui, porque o mais importante, a gente está vendo essa praia só de olhar para o pé, que já estamos sendo restaurados, está restaurando a força, porque o mais importante é ver as vidas libertas, vidas restauradas. Nós viemos de lá, irmãos, a missão cumprida, as pessoas completamente restauradas, libertas, dezenas de testemunhos já temos recebido. Sabe por quê? Isso, sabe o que é isso? Adoração. Aí hoje, eu cheguei em casa, porque eu tive que dormir em Campinas, porque a gente estava muito cansado. Eu deixei meu carro em Campinas, na casa de um pastor, para quando voltar, pegar o carro e ir embora. Só que o voo atrasou, nós chegamos mais de 10 horas da noite em Campinas. Falei, bem, eu não aguento dirigir agora, estou cansado, vamos dormir aqui. E não achávamos lugar para dormir, nós fomos deitar mais de 1 hora da manhã, até achar um local para a gente poder dormir. E aí, a gente levantou pela manhã, teve um tempo lá, ministrando, na mesa com as pessoas. Nem almoçamos, pegamos o carro, viemos embora, chegamos 3 horas da tarde. Quando eu cheguei no sofá de casa, eu sentei, eu falei, ai meu Deus, graças a Deus, sentei um pouco, descansei, estiquei. No carro, todo mundo dormindo na volta, eu acordado, né? E aí eu sentei no sofá. Aí deu aquele cansaço, assim, deu aquela cochilada, assim. Coisa mais rara eu cochilar de dia, deu uma cochilada de 10 minutos, assim, que você dá aquela... Aí você volta, sabe? Você dá aquela fungada e volta, já aconteceu isso com você? Aí eu falei assim, amor do céu, que vontade de ficar em casa hoje. Mas aí veio na minha mente, assim, o rostinho de vocês, assim. Sério, desse jeito, assim. Aí eu falei assim... Eu amo pregar nos lugares, servir aí, mas o Rei Jesus é nossa casa, né? Rei Jesus, nossa família. Já estou tanto tempo fora. Eu dei uma puxada no fôlego, tomei um banho, lavei o cabelo, né, para ficar limpinho, pus uma camisetinha arrumadinha, falei, passa a camisa, e falei, vamos embora. Aí sabe o que eu falei para ela? Vou falar para ela o que eu falei. Falei assim, bem, o que eu vou pregar lá hoje? Eu já estou pregando tanta coisa, já preguei tanta coisa que eu nem sei que eu prego mais. Ela falou, não, Deus vai te encher a tua boca. Aí, quando eu chego aqui, dá uma alegria, dá uma disposição de estar com você escutando ao Senhor. Sabe por quê? Adoração é isso. Você tem alegria em gastar sua vida para um Deus que você sabe que tudo que você está fazendo não é em vão. Não é por aquilo que Ele pode me oferecer, mas por aquilo que Ele é. Deus é tão lindo, irmãos. Deus é tão maravilhoso. Nós temos pregado sobre fé. E eu quero encorajar você. E quando eu era mais novo assim, eu pensava, vou te contar alguns sonhos. Eu estou sentindo de contar testemunhos, então eu vou parar um pouquinho e vou contar. Eu, na verdade, Deus sabe que eu estou falando a verdade aqui no altar. Eu sou muito tímido para contar testemunhos da minha vida. Tem muitas pessoas que andam comigo e não sabem da maioria dos testemunhos da minha vida. Aos poucos eu vou soltando, quando o Espírito Santo vai pedindo. E eu também tenho um receio de nunca me contar um testemunho e ser tentado a me soberbecer nele. Então eu só conto quando é para fortalecer a fé das pessoas. Eu lembro quando eu era novinho, 16 anos, como eu te falei, que Deus já tinha me curado. E eu, todas as vezes que eu orava, muitas vezes que eu orava, eu via países. E Deus fala comigo muito em sonho. Aí, naquela época não tinha YouTube, internet, igual tem hoje, não tinha nada disso. Era Barça. E Deus colocou as nações dentro de mim. E sabe o que eu fazia?
eu pegava aqueles livros da Barça, aqueles livros da Atlas, eu falava para meu tio, me dá um Atlas para mim. Ou então eu ia na biblioteca da escola e pegava lá 2, 3 dias, e eu ficava olhando os mapas assim, e decorando as capitais do mundo e falava assim, um dia eu vou pisar aqui, um dia eu vou pisar nesse lugar. Aí um dia eu vi um paísinho desse tamanho lá, pequenininho, escrito assim, Suíça. Aí um dia eu ganhei um chocolate, que era uma vaquinha assim ó, em cima das montanhas, e estava escrito assim, ó, chocolate da Suíça, e as vaquinhas. Aí foi uma bússola que Deus me deu, tipo uma direção. E eu comecei a orar. Isso eu tinha 16, 17 anos, estou com 40. E eu comecei a orar. Um dia, em espírito, o Senhor me levou lá na Suíça. Eu estava dormindo, e Ele me leva em espírito. E Ele te leva também, é só você deixar. Ele dá enquanto você... Então, se você vai pisar em Portugal, Ele já está dando Portugal para você enquanto você está dormindo, você já está pisando lá. Amém? Se você vai pisar em outro país, ou em outro lugar, você já está pisando enquanto dorme. E aí, eu sonhei eu lá, andando, vendo aquelas montanhas, vendo as vaquinhas, vendo tudo. Eu falei, isso aqui, eu acho que é a Suíça. E o Espírito Santo falou para mim, um dia você vai pisar lá. Eu falei, amém. E criei. Aí foi passando o tempo, fui ficando mais velho, aí eu pensava assim, a gente tenta entender o trabalhar de Deus. Repita comigo, nós tentamos entender como Deus trabalha. Diga para o teu irmão, não tente entender como Deus trabalha. E nem tente ajudá-lo. Só confie. E aí eu pensava assim, mas eu não conheço ninguém na Suíça. Como é que eu vou pisar na Suíça se eu não conheço ninguém lá? Ué, mas eu conheço aquele que criou a Suíça, criou tudo. E aí passou o tempo, o que aconteceu? Vocês já sabem, Deus me levou aonde? Na Suíça. Agora, Deus é tremendo demais. O apóstolo já falou para mim assim, meu filho, QGD, eu pisei em 3 nações na Europa, você pisou em 6, o filho vai mais longe e tal. Aí ele falou assim, vamos orar para, nós estamos indo agora em outubro, eu e o apóstolo estudar, com os outros apóstolos, para a Europa, né? Nós vamos fazer famintos lá em Portugal. E aí, o apóstolo falou assim, vamos orar para ver onde que Deus quer que a gente faça também famintos, né? Aí eu orei, Deus falou comigo Suíça. Falei, apóstolo, Deus falou comigo Suíça. É Suíça? É? Você já pisou lá, tal, vamos orar. Aí eu conversei com o pastor de lá, o pastor, vamos fazer o famintos. Aí resumindo, agora em outubro, eu e ele vamos estar ministrando lá na Suíça no famintos. Olha só. É Deus que faz isso. Então você tem que crer. Você tem que crer. Eu estava, mais esse testemunho, lá no Piauí esses dias. Eu, se eu não me engano, foi de segunda para terça. Na noite de terça-feira, eu estava dormindo e eu tive um sonho. Eu não vou contar o sonho, que ele é meio um mistério, que Deus tem umas coisas que está me revelando. Ele é um pouco longo. Mas o sonho resume em que eu estava, todos os lugares que eu sonho que eu piso depois. Na África foi assim, né? E eu sonhei que eu estava em Jerusalém, eu andando lá. E aí quando eu chegava nos muros, os soldados falavam para mim, o que você veio fazer aqui? E eu falava, eu vim pregar Jesus para os judeus. Desse jeito, escuta. Aí ele falou assim, mas você não tem medo de ser martirizado, não tem medo de morrer? Eu falei, não. Aí eu parei um pouco, pensei, e depois falei, não, porque a minha vida é dele. E aí tem mais coisas do sonho que eu não posso contar agora. Ok. Aí eu acordei, quando eu acordei como se eu tivesse estado em Israel. Eu acordei, falei, se eu fui lá em Israel hoje, fui lá em Jerusalém, e fiquei a manhã toda lembrando do sonho. E o Espírito Santo, você lembra disso, meu filho? Lembra daquilo? Lembra como é que foi isso? Lembra. E eu tomando café, e o pessoal que estava na mesa comigo, nós estávamos hospedados na casa de um casal da igreja. Esse casal falou, o que você está meio quieto hoje? O que você está assim? Eu falei, não, é um sonho que eu tive. Aí na hora, eu falei, Espírito Santo, eu não perguntei para o senhor, estão perguntando, eu posso contar o sonho para eles ou não? Olha só, o nível da sua honra, do seu respeito ao Espírito Santo. Adoração é isso. Vai também destravar coisas na sua vida. E ele falou, não, pode contar para eles. Eu falei, tá bom. Então, o meu sonho foi assim, eu sonhei isso, contei para eles. Acabei de contar. O homem levanta da mesa assim. E
vai e volta, e não sei o que, e chora. Ele falou assim, e ele falando como sozinho, tá bom Deus, tá bom Senhor. Foi o que está acontecendo com esse homem? Aí ele voltou e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, eu fiz um voto com Deus, ele tem uma empresa, ele falou de fechar uma licitação, eu faria algo, mas o Espírito Santo falou comigo, eu já te falei que é para você fazer isso, por que você está pedindo um sinal para mim? E agora eu usei o meu filho para contar o sonho, para dar mais uma confirmação para você. Ele falou, então eu vou te contar, apóstolo Sacar, quando eu te peguei no aeroporto, quando você chegou aqui, o Espírito Santo falou comigo desse jeito, eu preciso que o meu filho vá a Jerusalém, e eu preciso que você compre a passagem dele. Espera aí eu já fiz assim, né? Fiquei olhando, eu acabei de sonhar. Pensei. Aí ele virou e falou assim, só que eu fiz um voto com Deus, que Deus tinha que me dar um sinal, e você não tinha me contado nada do sonho, e eu fiz um voto com Deus, só que o Espírito Santo falou comigo, que eu não tenho que esperar fechar a licitação, eu tenho que dar um passo de fé, se Deus mandou eu fazer, eu tenho que fazer. Ele falou, resumindo, a nossa igreja está fazendo uma caravana para Israel agora em março, e eu estou abençoando com a sua passagem, você está com a passagem comprada agora e ganha, você vai para lá. Esse é o Deus que nós servimos. Aí, ele falou, tudo pago, hotel, tudo, mais de 14 mil reais uma passagem dessa, com hotel, com tudo. E eu ganhei. Porque Deus falou, Ele fez. E aí, eu falei, tá bom, vamos falar antes com a tua esposa, fala antes com o teu apóstolo, né? Porque eu não gosto de problema, eu gosto de base de princípio. Aí falou com a esposa, falou com o apóstolo. Aí ele chamou o apóstolo dele para comer com a gente. Aí contou para o apóstolo. Aí o apóstolo fez assim. Aí ele falou assim, meu Deus do céu, falou em língua lá assim, virou e falou assim. Ele falou, ontem quando nós estávamos aqui comendo, ele falou assim, você não sabia da nossa caravana para Israel, mas nós estamos organizando essa caravana, e ontem quando eu vim comer com vocês aqui, antes do irmão me dar a passagem, ele falou que o Espírito Santo falou para ele assim, esse apóstolo que você está conhecendo agora, que está sentado na mesa, ele vai com vocês para Israel, e ele vai ser a voz profética nessa viagem, você vai dar a voz para ele em todo ponto que parar, ele vai dar uma palavra. Aí ele falou, amém Senhor, então o Senhor vai confirmar. Aí você vem falar agora aqui que ele vai dar a passagem para você. Falou, então você já fique sabendo que você fica no Espírito, em oração, porque todos os pontos que nós pararmos do roteiro da viagem, você vai ter que liberar uma palavra profética, porque você é o homem voz desta caravana. Eita Jeová, esse Jesus, ele não brinca não. Então, Jesus falou para mim no sonho que eu iria para Jerusalém para quê? Para pregar, não é? E você prega mesmo? Você não tem medo? Eu falei, não, minha vida é para adorar. Então, ok. Aí o que Jesus fez? Já levantou o quê? A pessoa para dar passagem, já levantou o apóstolo, estava organizando, ele está organizando toda a caravana e falou assim, você que vai ser a voz. Então, é tremendo demais. Aí eu liguei para o apóstolo da contei. Ele falou, meu Deus do céu, que tremendo. Por que eu contei esse testemunho? Você só precisa crer, você só precisa adorar o Senhor, não retenha nada na sua vida. Você vê, eu podia falar, não, eu não vou ministrar não, 2 dias aí eu quero ficar aí na praia, seria justo, seria correto, mas eu olhei e falei assim, é justo, é correto, só que eu estou vendo as vidas, eu estou vendo que tem gente que ainda precisa, não, que praia nada, vou servir. Aí o Senhor olhou e falou, o quê? Esse aí, ele não se vende, ele não troca, ele me adora realmente com a vida dele, com tudo. Aquela renúncia de ir na praia, talvez para você pode ser nada, mas para Deus foi oferta. O tempo que você renuncia na tua casa para estar aqui é oferta, é adoração. Tudo que você faz é adoração. Adoração consiste em tudo que você é transformado numa atitude.
A oposição que você enfrenta com pessoas que você ama para estar aqui servindo ao Senhor é a adoração. Quem está entendendo? Então Deus fez. Eu falei, meu Deus, tremendo. Deus virou a chave. Glória a Deus. Agora você imagina, quando eu pisar em Israel, o que vai acontecer profeticamente nessa igreja? Você tem ideia disso? Do que vai ser destravado aqui e liberado para a vida de todos vocês? Vai ser tremendo. Então Deus, prepare o teu coração, porque Deus está tendo grandes expectativas a nosso respeito. Muitas vezes você tem expectativas ruins. A Bíblia diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal, para dar-vos futuro que eu desejo. Tem a mesma expectativa que Deus tem. Se Deus está levando o apóstolo de vocês para Israel, algo muito grande tem para ser desatado aqui, daqui até o ano que vem, quando é a viagem. Então creia, adore ao Senhor, se entregue a Ele com tudo que você tem. Ele diz, a hora chegou. Qual é o momento? Qual é o momento de adorar? Qual é o momento de se render? Qual é o momento de gastar a sua vida? Agora. A Bíblia fala que quando Jesus voltar, o que ele fala? Que vai ser como nos dias de Noé, em que as pessoas estavam gastando as suas vidas para si mesmos. Mas Noé estava gastando a sua vida para um projeto de... O que é isso? Noé, ele tocava em algum louvor, ele ministrava, mas a construção da arca era um símbolo de devoção de Noé, era adoração. Porque ele estava gastando o tempo dele, a vida dele, as pessoas rindo, caçoando dele, fazendo a coisa certa, adorando a um único Deus. Quando você não gasta a sua vida, é como se você não está dando crédito a Deus, você não acreditasse nele, como você não tivesse convicção do que você está fazendo. É garantido. Nós não adoramos a Deus por aquilo que Ele pode nos fazer, embora Ele vá fazer grandes coisas, coisas espetaculares na nossa vida. Nós adoramos a Deus pelo seu caráter, por aquilo que Ele é. Então a hora é em que nós temos que ser o quê? Verdadeiros, que adorarão o Pai em verdade, porque o Pai procura a tais. Deus está procurando adoradores que fazem só o que é convencional. Deus está procurando adoradores que só faz até o seu alcance. Ele está procurando verdadeiros adoradores que adorarão o... Veja só, existe aqui 3 pilares nessa questão da adoração, que eu quero mostrar para você rapidamente, para a gente terminar hoje ainda. Ele fala aqui 3 princípios que nós temos que guardar na adoração. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Primeira fundamento aqui na adoração: Pai, paternidade. Os discípulos, eles pediram, mostra-nos o Pai. Eles eram homens religiosos, criados em uma cultura totalmente voltada para Deus, mas ainda assim faltava algo. Eles tinham desejo de ver Deus da religião como um pai, porque o sistema religioso, ele é incapaz de mostrar o pai, porque somente o filho pode. Só o filho pode mostrar o pai. Você já viu uma atitude? Por exemplo, de repente o Henrique, ele tem uma atitude que aí todo mundo fala assim: ué, é o Paulo escrito, é o filho do Paulo, do pastor Paulo, olha lá, está fazendo igual o Paulo. O Henrique se esforça para parecer com o Paulo. O Henrique, ele tão pouco, ele se esforça para ser parecido. Não, é da sua natureza. A religião, a natureza dela não está em Deus como pai. Ela criou um próprio método para si. Ela criou o próprio poço para que ela se relacione com um Deus distante e uma relação superficial com as pessoas. Você vê que o cristianismo, ele aproxima as pessoas. Se você vê pessoas de outras religiões, elas não têm, elas vão lá, elas prestam o seu culto e elas viram e vão embora. Elas não têm relacionamento. São pessoas como a mulher do poço, que tem pecados, elas falam: não se envolva comigo, eu só vim pegar minha água aqui, lamacenta, e estou indo embora. Não tem discipulado.
Não tem alguém que toca a tua vida e fala assim: não, vem cá, eu preciso te ajudar. Não, vem cá, isso aqui você está errado, mas eu quero te ajudar a melhorar isso. Não, na minha vida ninguém toca. Eu só vim aqui prestar um culto e ir embora. Jesus, ele mexe com a vida daquela mulher, ele interfere. Ele faz o contrário do que aquela mulher queria. Ele pergunta: quem é teu marido? Diga isso, porque a adoração consiste não no que você faz somente, mas em quem você é. Se você está fazendo algo que não condiz com quem você é religião. Mas se você está tendo a mesma atitude que o pai tem, você é filho, então você está tendo uma verdadeira adoração. Adorar, para mim adorar eu tenho que ser filho. Para mim ser filho, eu tenho que fazer aquilo que o pai faz. Deus mediu esforços para poder nos resgatar de volta, sim ou não? Não. Por que nós temos medido esforços? Deus tem perdoado nossos pecados, sim ou não? Por que nós não temos perdoado o pecado dos nossos irmãos? E nós falamos que somos adoradores. O que a Bíblia diz? Perdoai os nossos pecados, como nós temos perdoado quem tem nos ofendido. Qual que é a referência para o perdão? Aquele que te ofendeu? Eu não consigo perdoar porque o irmão fez isso para mim. Não, querido, a referência não é ele, é Deus. Para de olhar para ele. Perdoa, pai. Pai, me perdoa da mesma forma que eu perdoei ele. O Senhor é a referência para mim. O Senhor é o padrão para mim. Porque se você olhar, muitas pessoas não serão merecedoras do seu perdão. Mas não se trata de merecimento. A referência não está no outro, está em Deus. Você adora ele, não tenha outros deuses diante de você. Quando você deixa de perdoar alguém, você está tendo um Deus diante de você. O Deus da autopreservação. O Deus da autopiedade. O Deus do vitimismo. O Deus da pessoa que quer se preservar. Não, eu não quero mais me machucar com ninguém, então olha para mim, deixa eu te falar uma coisa. Quantos querem viver muito tempo nessa terra ainda? Levanta sua mão. Amém? Muitas pessoas vão te ferir ainda até o dia da tua morte. Não queira viver muito tempo nessa terra e dizer: não, eu criei um meio para me afastar, eu não quero que ninguém mais me fira. Se você não quer mais ser ferido, então morra. Porque as pessoas vão te ferir. Agora, você pode decidir o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Você pode decidir ou andar ferido ou perdoar e andar curado. Você está se iludindo. Você vive num mundo caído, no pecado. Jesus ainda não veio restaurar todas as coisas. Eu não vou na igreja porque não tem igreja perfeita. Toda igreja tem problema. Óbvio, Jesus não veio ainda restaurar a terra. Jesus não deu corpo transformado para ninguém ainda. Isso não é argumento para você deixar de congregar. Você está se iludindo. Alguém aqui pode levantar a mão e dizer: eu garanto que daqui até o final da minha vida ninguém mais vai me ferir. Alguém pode garantir isso aqui para mim agora? Então pare de criar essa expectativa que isso não vai acontecer. Por que então você cria a expectativa que isso não vai acontecer e você se decepciona? Em vez de você criar essa expectativa, crie uma outra expectativa. Eu estou pronto a perdoar todos aqueles que vierem me ferir. Entendeu a diferença? Então, nós adoramos o Pai. Nós temos uma paternidade. E temos um modelo para adorar agora. Adoramos como filhos, não como evangélicos. Adoramos como... E o filho, ele tem características do Pai. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. O filho revela o Pai por suas atitudes. Se um pai tem uma história bonita de uma cidade, ele fez tudo certo, pagou as contas em dia, vem o filho e faz o contrário, o que acontece? Ele estraga não só a história dele, do filho, do próprio que está fazendo, mas também do seu pai. Quando um filho tem uma atitude rebelde, a gente nem comenta assim, mas sabe por trás do quê? Nossa, o pai dessa criança não deu o quê? E quando você para de ter uma atitude de filho, o que o ímpio fala de você? Ué, o pai dele não é Deus? Ele não é crente?
Adoração é quando com nossa vida nós temos atitudes de filho. Então nós estamos adorando o... Quando eu tenho atitude de filho, eu adoro o Pai. Jesus está dizendo o quê? Não se trata de onde, mas se trata do modo da adoração. O padrão. O padrão é adorar o primeiro Pai, o primeiro pilar. Então, se eu adoro o Pai, eu tenho que ser o quê? Filho. O filho obedece, o filho não discute, o filho tem as características do Pai, o filho faz aquilo que vê o Pai fazer. Qual é a segundo fundamento? Adorarão o Pai, depois em espírito. O segundo fundamento é o quê? Adorar em espírito. Significa o quê? Em espírito significa pelo meio a qual nós adoramos, além de uma adoração simplesmente superficial, uma adoração espiritual. O que é uma adoração espiritual? Não é algo que você está, uma performance que você está representando. O Espírito Santo mora dentro de você, e a Bíblia fala que o Espírito comunica com o Espírito que tem dentro do homem. Isso que você precisa entender. O homem é composto de corpo, alma e espírito, e tem um espírito dentro do homem, que o Espírito Santo vem, habita nesse lugar e comunica com o lado espiritual do homem. A Bíblia fala que embora o nosso corpo exterior se corrompa, o nosso homem interior, o que é isso? Nosso homem espiritual, ele se renova a cada dia. Então a adoração ela é espiritual, ela não é uma performance, é algo que brota do meu espírito. Eu fecho os olhos e começo a adorar e chorar, porque eu entro em conexão, o meu espírito entra em conexão com o Espírito de Deus. Não é uma performance, não é o que eu estou forçando. Você lembra de Ananias e Safira? Ananias e Safira, eles falaram assim: olha, está todo mundo adorando, nós queremos adorar também, vamos vender esse pedaço de terra, e vamos pegar o valor desta terra e vamos adorar, e vamos trazer para a igreja. E o que acontece? Na hora que eles vendem, eles se comprometem: olha, apóstolo Pedro, quando nós vendemos aquele terreno, o dinheiro todo vai ser para adorar aqui, para entregar aqui como adoração. O senhor faz aquilo que bem entender, o senhor ajuda quem precisar, nós vamos colocar nos seus pés, como de costume. E na hora que eles venderam, eles olharam, viram algumas necessidades que eles tinham, e falaram: não, vamos dar parte do dinheiro, outra parte a gente tira para resolver algumas coisas. E na hora que eles vão levar para Pedro, Pedro fala assim: eu pedi alguma coisa para vocês? Eu fiz vocês se comprometerem a dar algum tipo de oferta? Não. Por que então vocês se comprometeram a adorar dessa forma? E uma vez se comprometendo, vocês não cumpriram o que foi comprometido. O que é isso? Uma adoração espiritual ou uma adoração de performance, que quer mostrar para o outro? E então ele vira e diz: vocês não mentiram a mim, vocês mentiram ao Espírito. Quando você tem uma adoração performance e não sincera, você não está mentindo para nós, para pessoas, você está mentindo para o Espírito Santo, porque a adoração tem que ser espiritual. Se você fez um compromisso, você tem que cumprir o compromisso. Por que muitas pessoas, muitas vezes na igreja, estão com problemas sérios, enfermidades? Porque elas têm mentido ao Espírito. O que Paulo fala? Muitos têm tomado do cálice indignamente, motivo de muitos estarem doentes. O que é isso? Uma igreja que tem uma performance, toma do cálice, aleluia, come do pão, tome da ceia, glória a Deus, mas está com raiva do irmão, tem dificuldade de relacionamento, fala mal dos outros, faz fofoca santa, né? Fofoca gospel, faz compromissos. Meu irmão, eu vou comprometer que eu vou te ajudar aqui com isso aqui, depois não faz. Se compromete com algo na igreja, faz uma semana, duas, depois some, não faz. Seu compromisso não é com a gente, é com Deus. Ninguém aqui exigiu você fazer nada. Existem pessoas que chegam na igreja e falam: não, Deus falou comigo para começar isso, começar aquilo, e elas não terminam o que elas começaram. O que já passou de gente aqui com ideias maravilhosas, mirabolantes: vamos cuidar de moradores de rua, ok. Vamos fazer comida e levar para eles, ok. O que você precisa de ajuda? Eu preciso disso. O ministério é seu, eu vou te ajudar. Aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, daqui a pouco eu que estava fazendo, com tanta coisa para fazer, eu que estava fazendo. Pessoas o quê? Que se comprometem e elas não vão até o fim, porque é uma performance, não é o que vem dentro dela. Você já imaginou se eu começasse a pregar há
mais de 20 anos atrás e falar assim: não quero saber mais disso aqui não. Tem um tanto de crente pilantra, tem um tanto de crente safado, tem um tanto de crente mentiroso, um tanto de gente que chega, fala um tanto de coisa e não faz nada, tem um tanto de pastor também pisando na bola. Eu não quero mais saber desse negócio. Já imaginou? Agora, a minha vida não está pautada nos outros, eu continuo adorando, porque minha vida está pautada no Pai e no Espírito. O que eu falo, eu não volto atrás, porque eu não falo para ter uma performance, eu falo no Espírito. Vamos fazer isso, vamos fazer. Vamos adorar em Espírito e em verdade. A própria palavra de Deus diz que nós devemos adorar com cânticos espirituais, por meio do Espírito. Nós podemos fazer isso, conduzidos pelo Espírito. A Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos leva. Então às vezes você chega aqui, estou cansado, irmão, fecha teus olhos, deixa o Espírito Santo te conduzir. Quando você vê, sabe como é que eu fui batizado no Espírito Santo? Quando eu vi, eu já estava falando. Eu fechei o meu olhinho, eu estava lá, 8, 9 anos de idade. Quando eu abri o olho, já fazia uns 20 minutos que eu estava falando, e para mim era como se fosse 2 minutos. E eu estava entendendo o que eu estava falando, porque eu recebi na hora o dom de falar e o dom de interpretar. Agora, por que hoje as pessoas não recebem batismo? Primeiro, que elas não têm fé. Segundo, que elas são controladoras, elas ficam assim. Não, sabe? Elas não conseguem entrar em espírito, se desligar. Adoração é em espírito. O espírito conduz você. O que a Bíblia fala? O vento sopra e leva. Complete a frase, por favor. O vento sopra e leva o quê? Aonde você quer? Onde Ele quer. Assim é todo nascido de Deus. Qual que é a característica de alguém nascido de Deus? Ele não faz o que ele quer. Ele faz o que o Espírito Santo quer. Sabe quando eu sei quando alguém não falou com Deus? A pessoa vem e fala assim: eu quero fazer um voto com Deus, de orar aqui na igreja, por exemplo, toda a noite, aleluia, vou rapar minha cabeça, vou andar descalço, vou andar ajoelhado. É legal. Primeira exortada que você dá nela, primeira confrontada que você dá nela, a carne dela já dá uma estufada. O que ela faz? Ela já quebra o voto dela. Aí você descobre na hora que a motivação dela não era espiritual, era carnal. É alguém que está vivendo uma performance. Porque alguém no espírito pode ser corrigido, exortado, até que injustamente, e ele não quebra o voto, porque ele fez um voto no espírito. Quando a motivação é espiritual, você não busca motivação natural. E quando tem desmotivação natural, ela não te desmotiva espiritualmente, porque a tua procura não é na carne, é no espírito. Você não precisa nem de motivação natural e nem desmotivação para te parar, e nem motivação para te empurrar, porque você está no espírito. Nem a desmotivação te para e nem a motivação te leva. Só o Espírito te leva aonde Ele quer. Só Ele vai guiando você aonde Ele quer. Nós não podemos ter uma adoração fundamentada na alma. As pessoas adoram no culto, choram, aleluia, tal. Saiu ali fora, já acabou. Porque alma, canções almáticas, palavra almática. A adoração tem que ser pautada no Espírito. O Espírito Santo não vem ser uma visita, ele vem ser um morador dentro de nós. Quando Saul, ele quis adorar como oferta, numa performance, sem a direção, qual foi a primeira coisa que aconteceu com ele? Ele não perdeu o trono não, ele perdeu o Espírito, depois ele perdeu o trono. A Bíblia fala que Deus falou para o profeta, falar para ele: hoje, o Espírito, eu retiro o meu Espírito sobre ele. Porque quando alguém quer agir na performance, no natural, ele inibe o Espírito. O que é extinguir o Espírito? É agir na carne. Não andais na carne, não satisfazer a vontade da carne, só do Espírito. Se nós fôssemos espirituais aqui, nós não teríamos problemas de contenda entre nós. Nós não teríamos problemas de discussões tolas entre nós. Eu fiquei chateado porque fulano de tal falou assim com meu filho. Ele errou de falar com teu filho? Errou. Mas você é espiritual, você releva isso. Quem está entendendo? Nós não podemos ser uma igreja almática, nós temos que ser uma igreja espiritual. Amém? Qual é o último fundamento? Adorar
ao Pai em espírito e a verdade é uma que se chama Jesus. Então o terceiro fundamento da adoração é adorar a Jesus. Adorar ao Senhor Jesus. Ter Jesus como nosso foco. Ter Jesus como nosso centro. Ter o modelo de vida de Jesus como sendo o nosso centro. Jesus, ele não tinha nada, mas ele tinha tudo o que ele precisava. Quando ele nasceu, ele recebeu ouro, incenso e mirra. Aquilo foi profético, ao mesmo tempo foi sustento para sustentar aquela criança. Jesus, o Espírito Santo desce sobre Maria, coloca uma semente nela, faz germinar, e agora ele sustenta também. Quando Jesus precisou entrar em Jerusalém, tinha lá um jumentinho amarrado para ele entrar. Quando Jesus precisou pagar os impostos, ele tinha o recurso. Jesus não buscava recurso, mas ele tinha recurso. A Bíblia fala que muitas mulheres ricas investiam no ministério de Jesus. Tanto é que Judas roubava. Se ele roubava é porque entrava. Toda a sua vida foi para adorar o Senhor. Tudo que ele fez, tudo que ele tinha. Você tem que entender que quando você serve a Deus, tudo que você tem é para adorar o Senhor. Sua vida, seus negócios, seu recurso, sua saúde, tudo é para a honra e glória dele. Eu me encerro dizendo algo que aconteceu com Jó aqui. A Bíblia nos fala, aqui no livro de Jó, capítulo 1, eu vou terminar aqui, verso 20 ao 22. Louvamos o teu nome. Por isso que, quando você chegou hoje aqui, eu falei, vamos louvar o nome do Senhor. Vamos exaltar o nome dEle. Vamos engrandecer o nome do Senhor. Aqui em Jó, capítulo 1, verso 20 ao 22, diz, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, as suas vestes, rapou a sua cabeça e se lançou em terra. E, se você ler os textos anteriores, não precisa colocar, ele tinha acabado de perder todos os bens materiais. Ele tinha acabado de perder todos os filhos. Caiu a laje do lugar onde estavam os filhos, morreu todos os filhos. Ele perdeu todos os animais, todos os bens. Mas ele o adorou. Porque você não adora somente com o que você tem, você adora com o que você é. Às vezes você está passando por dificuldade, você só murmura. Você deixa de ser adorador, porque você adora baseado na condição. Você não adora a Deus por quem Ele é, mas por aquilo que Ele pode oferecer. E quando eu não tenho nada para oferecer, quando eu estiver num momento difícil, como eu devo adorar? Olha o que ele fala no verso 21. E disse, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja. Quando você, irmão, não tem nada, você adora o nome do Senhor. Porque o nome fala de quem a pessoa é. Lembra? Deixa aí. Quando Moisés falou assim, olha, eu estou indo lá para o Egito, e me dá um sinal, me dá alguma coisa para o povo acreditar que tu és Deus. Me dá o teu nome. Nós muitas vezes baseamos o nome de Deus naquilo que Ele pode nos oferecer. Igual eu falei, o santo não sei o que faz isso, o santo das causas impossíveis que faz aquilo. Mas quando Ele fala o nome dele lá, Ele fala, diga para eles que eu sou. O nome dele não é o que Ele faz, mas é quem Ele é. Ele está querendo dizer o que para nós? Adore-me por quem eu sou. Como que nós vamos acreditar nele? Pode acreditar, porque eu sou. Como que Ele vai nos tirar do Egito? Pode crer que Ele vai tirar, porque eu sou. Como que Ele vai abrir o mar? Ele vai abrir. Eu sou, abre o mar. Eu sou, vai levar até a terra prometida. Eu sou, vai sustentar. Eu sou, porque eu sou, eu farei estas coisas. Qual é a garantia que eu tenho? A garantia que você tem é que eu sou Deus, e não há outro Deus como eu. Então quando Jó perde tudo, você já imaginou, querido? Alguém aqui já teve que enterrar um filho? 2,
3, está repreendido o nome de Jesus de acontecer isso aqui com algum de nós. 4, 5, agora você enterrar todos os seus filhos no mesmo dia. Talvez nós chegaríamos e diríamos assim: não, cadê Deus? Aonde Deus está? Veja como nós somente adoramos a Deus quando tudo está bem. Mas a adoração não se trata do que temos ou deixamos de ter, mas de quem nós somos nele e de quem ele é em nós. Então quando ele perde tudo, ele já raspa a cabeça, ele rasga a roupa, pula nas cinzas, para ele se humilhar mais ainda, para ele não se ensoberbecer. E aí está baseado naquele negócio que eu preguei sobre voto, de pôr uma âncora na alma. E ele fala assim: nu eu vim, nu eu vou voltar. Ah, Deus deu, Deus tirou, mas bendito seja o nome. Ele está querendo dizer: eu não tenho motivos palpáveis para dizer, ó, Deus é maravilhoso porque me deu isso, Deus é maravilhoso porque deu aquilo. Igual muitas igrejas, o cara vai na televisão: não, eu vim para essa igreja, agora eu tenho tantos carros, tenho tanto isso, tanto aquilo, aleluia. Não, o dia que ele perdeu os carros, ele deixa de servir a Deus, porque Deus é o Deus do carro, é o Deus que dá as coisas. Eu não estou dizendo que Deus não pode te dar, Ele pode te dar, mas não devemos buscar por aquilo que Ele dá, mas por aquilo que Ele é. Temos que ser pessoas de caráter. Ninguém gosta de relacionar com outra pessoa baseado no interesse. Então temos que ser assim com Deus, sermos autênticos. Então ele começa a falar: olha, eu não tenho nada palpar para dizer, para adorar, mas eu quero adorar agora o nome do Senhor. Por que ele ministra o nome do Senhor? Porque o nome do Senhor tem poder de curar, o nome do Senhor tem poder de salvar, o nome do Senhor tem poder para restituir, o nome do Senhor tem poder para restaurar. Você pode perder tudo, mas não perca o nome do Senhor. Quando você estiver num momento difícil, comece a adorar ministrando o nome dele. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, não há nome como o nome do Senhor. O nome do Senhor é poderoso para curar, o nome do Senhor é poderoso para libertar, o nome do Senhor é poderoso para nos prover no momento da dificuldade. É o nome do Senhor. Você ainda pode não ter nada, mas você tem tudo, porque você tem o nome dele. E o que fala no último versículo 22? E tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu Deus a alguma falta. O que é isso? Ele não atribuiu a Deus nenhuma dificuldade que ele estava passando e não pecou. Agora deixa eu te perguntar: todas as vezes que você tem murmurado e atribuído a Deus pelas debilidades que tem acontecido na tua vida, todas as vezes que você tem feito isso, você tem pecado, e você tem sido um falso adorador. Ele quer que você seja um verdadeiro adorador, que embora as circunstâncias não estejam favoráveis, você adore. Sabe por que ele ministra o nome do Senhor? Sabe por quê? Porque Deus não tem coisas. Como assim? Deus não tem coisas, Deus é. Deus, eu quero coisas. Aí Deus fala: não, não tenho coisas, eu sou. Irmãos, Deus não tem coisas, Deus é. Quando Jó, eu escrevi aqui, perde. Se você quiser escrever, pode escrever. Quando Jó perde, na verdade, ele não perde tudo, ele só perde coisas. Pastor, mas eu perdi tudo. Apóstolo, eu perdi tudo. Me levaram tudo, aconteceu isso. Não, querido, você não perdeu tudo, você perdeu coisas, porque você ainda tem Ele. Enquanto você tiver Ele, você tem tudo. Ministra o nome dEle, ministra o nome dEle, ministra o nome dEle, fala do nome dEle. Diferente de Jó, agora eu lembrei, o Espírito Santo me lembrou. O que o povo do Egito fez? O povo de Israel que saiu do Egito. O faraó falou: então pai, leva tudo, leva os bezerros, leva os animais, leva o ouro, leva a prata, vai adorar esse Deus seus. Na hora que Moisés sobe no monte para orar e buscar uma direção de como a adoração deve ser feita, porque a adoração tem que ser ao Pai em espírito, ela tem que ser de uma forma espiritual e centrada para Deus, não para nós. O povo chega em Arão e fala o quê? Faz-nos um Deus que representa o Deus que nos tirou do Egito. Nós precisamos ver esse Deus. Deus estava se preparando para se manifestar no meio do povo, mas antes ele precisava introduzir suas leis, na qual Moisés já estava trazendo. Mas o povo antecipa e fala: faz um Deus. E aí eles pegam, presta atenção, o ouro, a prata, os animais que foram dados para eles
sobreviverem no deserto, e também parte ofertarem, primiciarem e dizimarem. Parte eles é dizimar, primiciar e ofertar, e outra parte seria suficiente para o sustento e recomeçarem uma nova vida. Mas eles pegam, fala que tirou os argolas das mulheres, tirou os brincos, ou tudo que eles receberam, que Deus deu para eles. Veja que Deus não deixou eles saindo de mãos vazias, e eles pegam e transformam num ídolo para adorar. Todas as vezes que aquilo que Deus entregou na sua mão, destinado para adorar Ele, você tem gastado da maneira como você bem entende, você está sendo um falso adorador. Existem pessoas retendo fôlego de vida, existem pessoas retendo adoração, existem pessoas retendo para Deus. Você teria que fazer uma cirurgia ou algo assim, ou um exame caríssimo, e recebe uma cura aqui, mas você não é capaz de ser dizimista e ofertante, porque você está pegando o que você recebeu da libertação e está fazendo um bezerro para você adorar. Ao contrário disso, Jó perdeu tudo e ainda assim adorou. E tem gente aqui que não perdeu tudo, ainda tem algumas coisas e ainda assim não adora, porque fala, não é pouco, o dia que eu tiver eu faço. Não eu não tenho condição. Entenda, querido, oferta é adoração, não é dinheiro. A Bíblia fala que ao passar dos dias, Caim trouxe do fruto da terra, mas Abel trouxe do primeiro. Sabe por que Caim trouxe ao passar dos dias? Porque ele deixou, irmãos, as coisas estragarem. Alguém come aqui uma fruta que passa de uma semana de amadurecimento? Dependendo da fruta, não dá para comer mais. Tem que fazer o quê? Jogar fora. Você compra um abacate, eu gosto de abacate, o pessoal sabe, enrola no jornal. Você abre ele, ainda está duro. Aí embrulha de novo, Zé. Aí põe no forno. Aí abre ele de novo, está duro. Aí você fica 2 dias sem conferir, quando abre está preto. Não é assim? Você fala 2 dias, eu só fiquei um dia sem conferir. Perdeu, porque passou do quê? Do ponto, passou dos dias. Por que Caim trouxe ao passar dos dias? Obviamente ele cuidava de frutos da terra, ele trouxe estragado para Deus. E Deus falou assim, que não se agradou de quem ele era, por isso não podia agradar da oferta, da adoração dele. A adoração consiste em quem nós somos. Se eu sou uma pessoa mesquinha, que eu não adoro a Deus como é o melhor, eu só penso em mim. Também quando eu não tiver nada, eu não vou conseguir adorar a Deus. Por isso que Deus falou, vou fazer Jó sobremaneira rico. E Jó ficou muito mais rico do que era antes. A Bíblia não condena você ter coisas, a Bíblia condena você amar as coisas. A Bíblia fala que o amor à riqueza é a raiz de todos os males. As pessoas só dão oferta, na maioria das vezes, nas igrejas, que faz o quê? Se você der essa oferta, você vai ser curado. Já viu isso? Se você der tanto, Deus vai te dar tantas vezes mais. O que é isso? É adoração? Isso é troca. Isso não é adoração. Agora, quando nós ensinamos a adoração, aí as pessoas retêm. Tem que ter uma motivação para as pessoas ofertar, porque elas não entenderam ainda que Deus é. Deus não tem coisas, Ele é. Então nós ofertamos por aquilo que Ele é. Eu não peguei e fiz tudo o que eu fiz no Piauí para ganhar alguma coisa. Eu dei a minha vida ali, me dediquei. Pessoas foram transformadas. Aí Deus chegou e falou, toma a tua passagem que você precisa para ir. Toma o que você precisa. Vai, meu filho, nada vai te faltar, porque você não serve às coisas, você serve a mim. Você me conhece, você tem me manifestado onde você tem ido. A mesma coisa é você. Quando você não tiver nada, ministra o nome do Senhor. E quando você tiver saúde, força, condição, ministra ao Senhor. Ministra a Ele. Não faça um bezerro de ouro para você. A Bíblia diz, fique de pé no teu lugar agora, Atos 4, verso 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu, e em nenhum outro nome dado aos homens. Aleluia! Nenhum outro nome, aleluia, entre os homens, pelo qual devemos ser salvos, do que ao nome de Jesus.
O nome dele é poderoso. Ministra o nome dele, ministra quem ele é. Use do nome do Senhor. Salmo 72, 19 diz assim: bendito seja para sempre o seu glorioso nome, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Salmo 113, verso 4 diz: exaltado está o Senhor acima de todas as nações, é sua glória sobre os céus. Quantos creem no nome de Jesus? 1 Crônicas 17, 24 diz assim: com efeito, e que o teu nome se engrandeça e diga-se, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. É o Deus para Israel, é o Deus e para isso também ele é para. Deus só pode ser para você se ele é está entendendo? Quando você tem ele, você também tem os atributos que ele tem. Quando ele é o Deus de Israel, ele é Deus também para defender, para sustentar, para curar, para salvar, para libertar, para restituir. Filipenses 2:9 diz assim: porque isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Jó não perdeu tudo, Jó perdeu coisas. Pode até escrever, a Jaque, se tiver, faz o papelzinho da Jaque. Jó não perdeu tudo, Jó perdeu coisas, porque ele ainda tinha o nome do Senhor. Quem tem o nome do Senhor tem tudo. Feche teus olhos, comece a ministrar o nome do Senhor. Comece a orar agora. Ministrar o nome do Senhor no teu corpo, aonde tem doença e enfermidade. Eu ministro agora sobre ti esta palavra. Você não vai precisar que eu coloque as mãos sobre você. Você vai colocar a mão no lugar da doença, da dor, da enfermidade, e vai ministrar agora o nome do Senhor. Vai dizer: eu sou curado. Se você tem algum problema emocional, se você está tomando remédio para ansiedade, depressão, você vai pôr as mãos no seu coração e vai dizer assim, do jeito que eu estou te ensinando: depressão, eu te ordeno em nome de Jesus, vá embora agora da minha vida, nunca mais volte. Se você tem alguma dor, você vai dizer o nome da dor, vai dizer o nome da enfermidade. Se você tem algum caroço no seu corpo, você vai dizer então: caroço, eu te ordeno no nome de Jesus, imediatamente agora, desapareça do meu corpo agora. Igreja, comece a orar. Seja livre de todo mal. Nós podemos perder coisas, mas nós não perdemos ele. Você pode ter perdido coisas, mas você não perdeu tudo, porque ele é tudo. Nós adoramos ele, ao Pai, em espírito e em verdade. Ele está curando neste lugar agora, removendo toda inflamação agora, removendo toda dor. Nós damos uma ordem para as dores nos ossos, dores nas juntas, dores nos nervos, dores musculares. Imediatamente eu te dou uma ordem agora. Você está me ouvindo, dor? Dores, vocês estão me ouvindo? Eu te ordeno, saiam agora do corpo da minha irmã e do corpo do meu irmão. Imediatamente eu te dou esta ordem. Seja curado agora pela fé, no nome de Jesus. Se você crê na cura, faça o que você não podia fazer agora. Como ele falou para o cego, veja. Como ele disse para o aleijado: levanta-te. Eu ordeno agora, faça o que você não podia fazer. Dobre as articulações, se abaixe, levante seus braços se você não podia. Procure no teu corpo aquele mal que estava lá e você não vai encontrar, porque o nome de Jesus cura. É o nome sobre todo nome, é o nome que está acima de todo nome. Se a tua dor não é uma dor palpável, é uma depressão, hoje mesmo eu digo, hoje, nesta noite, neste lugar, você pode ser liberta. Você pode ser liberto, creia. Você não precisa ficar preso ao teu passado. Você não precisa ficar preso aos espíritos familiares. Eu ordeno agora, espírito de depressão, síndrome do pânico e ansiedade e medo, eu te ordeno, você está me ouvindo, espíritos, saiam agora imediatamente da vida da minha irmã e do meu irmão. Nunca mais volte, no nome de Jesus. Câncer, linfoma, eu te ordeno, linfomas malignos, linfomas malignos, linfomas malignos, eu ordeno agora,
saiam deste corpo em nome de Jesus. Saiam deste corpo em nome de Jesus. Saia imediatamente agora no nome de Jesus. Nós vamos dar toda a nossa saúde, assim como Ele colocou fôlego nos meus pulmões, e eu tenho gastado a minha vida para Ele. Você vai gastar sua vida para Ele. Você vai gastar sua saúde para Ele. Você vai gastar o seu tempo para Ele. Você vai dormir à noite. Você vai dormir esta noite e todas as demais noites, e será ministrado, e será ministrada, e será cheio do Espírito Santo, será restaurado. Aleluia. Não há nada impossível para Deus. Não há nada que Deus já não tenha conquistado na cruz através de Jesus. Receba a salvação nos teus familiares. Receba a cura agora. Receba a restauração por completo agora. Seja liberto deste mal que te preocupas agora. Todo mal-estar, imediatamente agora saia do teu corpo. Você que tem andado, e durante o dia você está andando, em alguns momentos você sente tonturas, como vertigens, mal-estar. O Senhor está dizendo agora: eu estou te tocando agora, te curando. Estou removendo toda vertigem, todo mal-estar. Você está preocupado com a sua saúde, que você não sabe o que é. Agora, toda vertigem, toda falta de oxigenação no cérebro desse minha irmã, agora eu arranco agora toda tontura, toda falta de ar, todo mal-estar, imediatamente, 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 em nome de Jesus. Mal-estar, tonturas, falta de disposição, falta de ar, esta vertigem, esta tontura, este mal-estar, nós cancelamos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a cura e a restauração. Quando você andar agora durante o dia, você vai sentir disposição física, todo mal-estar, toda tontura, falta de concentração, vai embora da tua vida agora e nunca mais volte. Eu ordeno agora. E ela baiou, chequei, amaiou. Receba sobre a tua cabeça agora óleo fresco, a cura no teu corpo agora. Essa seta que entrou para colocar uma enfermidade, nós arrancamos. Ela babaiou. Santo, Santo é o Senhor Deus. Receba o toque do Espírito Santo agora. Digno de louvor, digno de louvor, tu és santo. Receba o poder de Deus e a presença dele. Você serve a um Deus verdadeiro, a um Deus que é real. Você tem que dar muito mais do que você dava no passado. Você tem que se entregar muito mais do que você entregava ao passado que você vivia. Estabeleça um novo nível de adoração na tua vida, maior do que no passado. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo
Declara, igreja. Santo, Oh, é o Senhor, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso. As vozes. Digno de louvor. Amém. Glória a Deus. Oh, só tu és, Senhor. Só tu és, glorifica a Ele, exalte a Ele, adore a Ele, invoque o nome dEle. Jó não perdeu tudo, Jó só perdeu coisas, porque ele tinha o nome do Senhor. E você tem o nome do Senhor, você tem o eu sou. Não troque as coisas por Ele, não negocie princípios. Quantos aqui receberam um toque do Espírito Santo, foram curados? Você entrou aqui e está sendo curado de alguma dor, de alguma enfermidade. Levante as duas mãos bem alto, você que sentiu. Aleluia, bem alto assim. Aplauda Ele lá em cima, glorifica Ele. Aleluia, glória a Deus.